Nova Brasil apresenta Diálogos no Centro. Uma série de debates com especialistas em busca de soluções para o centro da maior cidade do país. Diálogos no Centro, mediação dos jornalistas da Nova Brasil. É assim agora. Bom dia a todos e a todas que mais uma vez escolheram vir pessoalmente aqui, ou a você que escolheu nos assistir pelas nossas plataformas digitais de forma remota e a qualquer hora do dia. Eu sou Michele Trombelli, apresentadora e coordenadora de jornalismo da Nova Brasil. Está começando o segundo encontro da série Diálogos no Centro. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui, as autoridades aqui presentes, inclusive o subprefeito da Sé, o Coronel Camilo, a secretária municipal de cultura, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente nesse painel também, a Aline Torres. Essa é mais uma oportunidade para que a gente possa debater, refletir e cobrar melhorias para essa região que é tão cara, né, tão preciosa da nossa cidade, não só pela história de São Paulo ter começado aqui, mas também por todo o potencial econômico, turístico, cultural e humano que ela possui. A gente está falando de uma área que é reconhecida internacionalmente por sua diversidade. Quer riqueza maior do que essa? Aqui no Centro Histórico de São Paulo são pouco mais de 4 quilômetros quadrados e uma imensidão de pessoas que passam por aqui todos os dias, com diferentes raças, credos, gêneros e nacionalidades. E é justamente essa característica que faz o coração da maior cidade do país ser um lugar tão especial. Há pelo menos 7 anos, a Nova Brasil também faz parte dessa história quando decidiu mudar a sede aqui para a República, bem pertinho da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, de onde a gente fala hoje. E sabe aquela história de lugar de fala? Pois é, a gente tem de sobra quando o assunto é o centro histórico, já que somos a única rádio instalada aqui nessa região. E é por isso que a Nova Brasil, o Grupo Tati, decidiu promover esse encontro para incentivar a revitalização do centro. A gente sabe que os desafios são muitos, mas a disposição para enfrentá-los também. E aí, na semana passada, muitos de vocês estiveram aqui também, a gente falou sobre a revitalização imobiliária do centro. E nesse segundo encontro do Diálogos, o tema é Agitando o Centro, Cultura, Turismo, Convivência. A gente vai abordar os caminhos e oportunidades para impulsionar a região nos circuitos de cultura, gastronomia e turismo, como a gente sabe que acontece com tantas regiões centrais pelo mundo. Então vamos começar aqui a nossa conversa com os nossos convidados. Eu vou chamar agora ao palco os nossos convidados, começando por Cairê Aoz, empresário, fundador do grupo Fábrica de Bares, que revaloriza e opera casas tradicionais aqui do centro, como o Bar Brahma, Bar do Léo, Orfeu, Bar dos Arcos, Riviera, Blue Note, entre tantos outros. Por favor, Cairê. Olivier Anquier, chefe empresário, padeiro, proprietário do Ster Rooftop aqui na República, que fica na cobertura do edifício Ster. O Olivier também é morador e apaixonado pelo centro. Seja bem-vindo, Olivier. E o Milton Luiz de Melo Santos, presidente da associação Viva o Centro e da empresa Acredito, plataforma para gerenciamento de benefícios de empresas. Seja bem-vindo também. E logo mais vai se juntar aqui a esse grupo aqui, a Aline Torres, secretária municipal da Cultura de São Paulo. Vamos dar início. Obrigada, viu, pela participação de todos vocês aqui. Acho que são pessoas que vivem o centro diariamente, né? E principalmente apostam no centro, lutam pelo centro há muito tempo. Eu vou começar então essa conversa, vou começar por você, Cairê. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória. A sua família tem uma tradição em apostar na região central, né? Conta pra gente falando um pouquinho sobre isso e por que você também decidiu dar continuidade a isso. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui nesse debate, nessa conversa. Eu acho que o centro passa por um momento muito importante, que é um momento onde a gente precisa abraçar, a gente precisa cuidar e a gente precisa promover. E eu acho que esse evento ele tem uma importância muito grande nessa promoção, né? Além da segurança, além da limpeza, eu acho que a promoção do centro de São Paulo para as pessoas desejarem, se encorajarem e frequentarem o centro. Então, a promoção é muito importante. Então, acho que essa iniciativa da Nova Brasil FM é muito
é muito valiosa e a gente fica muito feliz de poder participar e ver que esses movimentos estão acontecendo. Sobre a nossa história, como você falou, sim, é uma história de família. O meu avô ele foi relojoeiro na 15 de novembro, numa lojinha que tinha 3 metros quadrados, era um balcão ao lado da Bovespa. Então, a minha memória afetiva é de frequentar a 15 de novembro, o centro, desde quando eu nasci, desde quando eu era um moleque muito pequeno. E aí, depois disso, meu pai também foi comerciante, ele teve pastelaria, teve cafés, teve restaurantes no centro, e eu comecei a trabalhar num desses lugares, que foi na Santa Cecília, quando eu tinha 14 anos. Ou seja, hoje eu tenho 39 anos, sou sócio da Fábrica de Bares. A Fábrica de Bares, ela opera e administra bares e restaurantes, entre eles a maioria aqui na região central, Bar Brahma, o Bar Léo, o Orfeu, o Bar dos Arcos. Acabamos de abrir o antigo Love Story, a gente ressignificou, a gente mudou a proposta e abriu num conceito de cabaré, que é o Love Cabaré, aqui também no centro. Então, eu acredito muito nesse potencial criativo e da economia criativa e da arte, da cultura que o centro tem. Eu acho que o centro tem uma riqueza arquitetônica e da diversidade muito grande, o que encoraja as pessoas a frequentar esse tipo de lugar. E é muito bom estar aqui, a gente discutir oportunidades para estar um lugar mais seguro, mais frequentado, mais movimentado, mais desejado para o paulistano. Muito bem. Gostaria também de pedir agora, então, para o Olivier Anquier. Ele é francês, como todo mundo sabe, vive no Brasil há mais de 40 anos, não é isso, Olivier? Me corrija se eu estiver errado. E você escolheu o centro de São Paulo não só para investir, para empreender, mas para viver também, né? Por quê? Eu vou fazer uma pequena correção. Cheguei em 79, francês. Há 30 anos eu sou brasileiro de origem francesa. É um pouquinho diferente. Efetivamente, desde que eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, em 1980, em março de 1980, eu conheci o centro, eu conheci a Praça da República, e quando eu cheguei na Praça da República, eu fiquei assim admirado pelo edifício São Luís. Porque quando eu vi o edifício São Luís, eu falei para quem estava me acompanhando, que era um francês fotógrafo que se chamava Pascal Ballon, falei: Pascal, olha só, é o mesmo prédio que tem em Paris, da onde eu venho. Eu me senti em Paris. Eu falei para ele, cara, um dia, se o destino for generoso, talvez eu poderia morar neste prédio que me lembra a minha cidade de origem. Hoje eu moro lá e estou morando no centro, na Praça da República, há 16 anos, e esse desejo de morar na Praça da República, morar no centro, é justamente pelas minhas origens. Eu sou parisense de origem, significa profundamente, sinceramente, autenticamente urbano. E para mim, a vida urbana, na vida numa cidade, é na alma da cidade. Eu nunca consegui morar num condomínio, numa bolha, porque eu preciso, no cotidiano, sair da minha casa, andar na rua, trombar com milhares, centenas de pessoas diferentes, de universos, de meios sociais, de origem diferente, de tal forma que assim eu me enriqueço. E para mim é vital. Eu moro aqui, eu tenho família aqui, eu tenho uma filhota de 6 anos que deu nome a todas as carpas do lago da Praça da República, que ela alimentou durante anos com o pão que eu fazia do outro lado da praça. E continua, então, efetivamente, empresário do centro, no edifício Esther, no Esther Rooftop e no Esther La Plage. Muito bom. Eu gostaria de chamar aqui para integrar o nosso grupo de painelistas a secretária municipal de Cultura, Aline Torres. Seja bem-vinda. Olá, secretária. Bem-vinda.
Vou passar já a palavra para a secretária, mas agora então eu gostaria de ouvir nessas considerações iniciais, né, para a gente conhecer um pouquinho mais desses integrantes que estão aqui falando e que vivenciam o centro há tanto tempo. Agora eu gostaria de ouvir então o Milton, que é o nosso representante aí da Viva Centro. Conta pra gente um pouquinho o propósito da Viva o Centro e há quanto tempo vocês estão nessa luta aí por essa região. E até se puder também, acho que você é a pessoa mais apropriada, né? Se o senhor puder dar um contexto histórico aí do ápice da decadência aqui do centro de São Paulo para todo mundo ficar na mesma página, por favor. Muito obrigado, Michele. Bom dia a todos, bom dia aos meus companheiros aqui. A Viva o Centro ela nasceu em 1991. Na época, o presidente da Viva o Centro era o ex-ministro Henrique Meirelles, que foi o fundador, e ela foi criada justamente com um propósito, um objetivo de ajudar a todos os demais setores da economia e o próprio poder público, né, a, aos poucos, recuperar uma certa decadência que já se observava no centro naquela época. Eu não morava aqui, eu morava em Brasília, né? E quando eu vim para cá, eu vim em 2007, indicado até pelo próprio Henrique Meirelles para presidir a Viva o Centro, porque eu fui ser presidente do Banco Nossa Caixa, que ficava ali na 15 de novembro. É um banco de longa tradição aqui no estado de São Paulo. Então, durante esse período de atuação da Viva o Centro, foram realizados inúmeros projetos com a participação, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, uma entidade que inclusive é credenciada a nível municipal, estadual e federal. Foi possível realizar várias ações voltadas justamente para ajudar nesse processo de retomar, né, o protagonismo que o Centro de São Paulo já teve em toda a sua história. E eu posso dizer para vocês que eu já estava participando aqui, né, um dos projetos que a gente tem a honra de dizer que foi importante, né, foi justamente a requalificação do Largo do Arouche, um ícone francês, né? Nós temos lá aquele restaurante, o Le Casserole, né? E esse projeto, eu já estava na presidência da Viva o Centro, quando nós, através do então prefeito João Dória, foi feito um convite, quase que um convite de intimação aos empresários franceses, para que doassem recursos, doassem inclusive mão de obra, serviços, no sentido de recuperar aquela praça, o Mercado das Flores, enfim, aquela região. E esse projeto foi feito, portanto, por volta aí de 2015, 2016, nós começamos 2017, melhor dizendo, e ele ficou praticamente pronto às vésperas do início da pandemia. Então, quando nós estávamos prontos para inaugurar, né, saiu a decisão de, obviamente, proibir qualquer tipo de aglomeração pública. Nós não pudemos, então, inaugurar, já era o prefeito Bruno Covas, mas efetivamente foi feito ali uma recuperação de todo o piso, da iluminação, da praça. Só não conseguimos fazer o Mercado das Flores porque realmente o recurso arrecadado não foi suficiente. Mas isso demonstra o seguinte, para que a gente possa aqui concluir, demonstra que a atuação de uma entidade sem fins lucrativos bem estruturada, em colaboração com os demais setores da sociedade, não é? E o próprio poder público, seja no nível municipal, estadual, uma vez unidos, eles podem efetivamente implementar medidas, soluções que visam a recuperar o que o Centro de São Paulo já teve. No campo da cultura, da gastronomia, né, das artes e da própria segurança também, de maneira que hoje eu trabalho ali na Associação Comercial de São Paulo, que fica ali na Rua Boa Vista, no 51, onde tem o impostômetro, né? A gente fala bastante sobre ele, viu, no jornalismo da Nova Brasil. O senhor Heraldo Barbeiro, todos os dias, registra lá o impostômetro. O impostômetro, já está em mais de 2 trilhões já, viu? Então, eu passo ali todos os dias, eu estaciono meu carro no estacionamento do pátio do colégio, e todos os dias eu me deparo com aquela situação que realmente choca a todos nós, de várias pessoas deitadas ali no pátio do colégio, todos os dias, e a gente praticamente se acostumou com isso, que é um absurdo, né? A gente não tem mais sentimento em ver crianças ali, isso é muito ruim. Então, acho que nós temos uma situação muito favorável, quer dizer, governo do Estado, governo municipal, diversas entidades sem fins lucrativos, que hoje querem ajudar a recuperar e requalificar o centro de São Paulo através de projetos mais interessantes que talvez no próximo momento eu possa falar, mas deixar com que todos aqui possam, então, Sim, com certeza, usar a palavra. Muito obrigado.
Vamos ter bastante tempo aqui para a gente abordar os assuntos importantes. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para a secretária Aline Torres, para ela falar um pouquinho sobre a visão do poder público nessa questão da ativação, da cultura aqui no centro de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Começar já pedindo desculpa pelo atraso, mas a gente é noturno. A gente é do centro noturno, Cairê. Bem, qual que é a visão da administração pública, em especial da Secretaria de Cultura, né? Acho que quando a gente começa, primeiro que é super importante a gente começar a ter diálogos para falar do centro, unir as associações que lidam ali com a visão do centro, a iniciativa privada e a administração pública. A administração pública sozinha ela não consegue andar, então a gente precisa mesmo desse pool de interesses e ações para conseguir fazer alguma mudança. É óbvio que a gente está num momento muito delicado, questão social, pelo número de moradores de rua, que a gente enfrenta isso. Quando o senhor fala que a gente meio que se acostumou com essa visão de ver as pessoas na rua, eu acho que cada vez mais a gente não pode se acostumar. A gente tem feito algumas ações, que são os Todos pelo Centro, ações culturais e artísticas nas regiões centrais, onde tem um impacto, um número muito grande de moradores de rua. Porque se a gente não ocupa com cultura essas áreas, se elas ficam largas, aí sim que a gente vai ter ocupações de outras coisas. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar ações culturais, shows, palcos, ali no Triângulo, em outras regiões, agora a gente começa a pensar e planejar ali as ações de Natal para conseguir dar uma, literalmente, luz natalina para a cidade. Nessas regiões onde a gente tem um índice muito grande de moradores de rua, a gente começa a fazer ações conjuntas. E aí não é só a Secretaria da Cultura, a gente tem a Secretaria de Governo, a gente tem a Subprefeitura da SEC, na presença do nosso subprefeito Coronel Camilo, que tem que estar lá atuando para fazer essa zeladoria, a gente tem a Secretaria de Segurança Urbana, a gente tem a limpeza, zeladoria, enfim, são um pool de ações da prefeitura para conseguir fazer ativação nesses lugares. Então, a cultura entra lá para colocar o artista, para ocupar, de fato, a região central. E aí, quando você coloca show, você consegue atrair mais pessoas ali naquele lugar, as pessoas conseguem ocupar aquilo ali de maneira mais tranquila. Aí você vê o policiamento, você vê tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar como a GCM, você tem já mais uma sensação de segurança, e aí fica incômodo ali também para que as pessoas ocupem aquilo numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente entra para não fazer uma administração higienista. A gente entra com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A Prefeitura tem feito muitas ações para conseguir trazer as pessoas para os nossos centros de acolhimento, para conseguir colocar as pessoas nas nossas casas de moradias temporárias, que foram feitas também aqui na região central, que dão é um dos melhores programas que a gente tem de moradia, porque as pessoas ficam ali num período de 2 anos numa casa, e antes elas estavam na rua. Então, são ações casadas. Onde entra a cultura, entra todas essas ações. E aí a gente também precisa da iniciativa privada a ter interesse de vir para o centro ocupar. A gente tem aqui modelos de sucesso como Cairê, não sei se ele já falou ou vai falar, que tem ali os empreendimentos culturais e artísticos da noite, que ocupam a cidade. Tem várias outros empreendimentos culturais ali, da iniciativa privada, colocando ações que fazem com que a gente consiga ter um pool dentro da administração pública, a iniciativa privada e o olhar da assistência social para conseguir fazer uma ocupação geral, né, para que a gente consiga. Isso é uma ação de curto prazo? Não é. A gente sabe que isso são ações longas, mas nós estamos numa gestão que já começou a ter esse olhar, que está fazendo muitas ações para que a gente tenha uma melhoria no centro. A gente tem que fazer um anúncio aqui. Estou vendo aqui o Abraão, nosso diretor-presidente da Fundação Teatro Municipal, que é um dos equipamentos que fica ali, bem aqui na região central, que tem a nossa Praça das Artes, que é uma escola. A gente tem a escola de dança, a escola da orquestra experimental, a escola da música, enfim, vários alunos ali, adolescentes, que vêm todos os dias das periferias da cidade para fazer aulas de dança. Então, se a gente não consegue colocar ali um mínimo de segurança para que esses adolescentes eles consigam circular no centro, a gente não vai ter essa aderência dos alunos aqui. Hoje nós estamos num momento de expansão desse espaço. A gente vai atender mais de 2.000 alunos, porque nós vamos inaugurar ali um espaço maior,
um acolhimento muito maior, colocar mais escolas de dança, vamos trazer ali mais jovens da periferia. E isso só é possível também com todo esse pool de olhares e ações conjuntas resolvendo. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a prefeitura tem trabalhado, tem feito ações conjuntas, não é só limpeza, não é só zeladoria, mas se a gente não tem todo mundo cuidando da mesma coisa, a gente não consegue fazer uma mudança. A gente está num período muito intenso, com um número grande de moradores de rua, com grande índice de vulnerabilidade. E a óbvia cultura que eu tenho que defender, meu jabá, a cultura é uma das principais ferramentas de mudança de sociedade. É com a cultura que a gente consegue, através de uma peça de teatro, falar do problema da vulnerabilidade das drogas, mostrar o que é tudo isso. Então, se a gente não tem a segurança, a zeladoria, assistência social, direitos humanos, a iniciativa privada, os olhares todos, e a população também para cuidar daquilo que é feito, a gente não consegue avançar. Mas estamos trabalhando. É isso, obrigada. Obrigada. Agora a gente vai começar a conversa, inclusive daqui a pouquinho a gente tem a participação do público que frequenta o centro, a gente gravou com algumas pessoas. E aí vocês falando mais ou menos na mesma linha, né, que assim, você falar de cultura numa região que é carente de tantas necessidades, parece até um pouco assim, nossa, precisa primeiro dar o básico, né, para as pessoas, precisa ter o básico da segurança. Se vocês pudessem elencar um pilar principal para sustentar a cultura no centro, qual seria? Começando por você, Kairê. Bom, segurança. Eu acho assim, eu concordo com a Aline quando ela fala que o pilar cultura / arte / entretenimento, acho que tudo está no mesmo lugar. Acho que isso tem um poder de transformação muito grande, porque isso gera recorrência. As pessoas frequentam. A gente somando nossas casas no centro, e eu posso dizer que a gente está no ambiente da cultura, do entretenimento, assim como o Olivier, a gente recebe hoje aproximadamente 40, 50 mil pessoas por mês. São pessoas que estão vindo para o centro. São pessoas que estão recorrendo àqueles lugares. Ela vem 1, 2, 3 vezes por mês, eu não sei quantas vezes ela vem, mas ela está vindo. E eu acho que isso tem um poder do impacto econômico daquele entorno, porque quando a gente tem 40 mil pessoas vindo, a gente tem mais tantas centenas de pessoas trabalhando. Parte dessas pessoas vão morar aqui no centro. E quando elas moram, elas ocupam aquele espaço. E acho que isso que é o poder da transformação que a economia, que o empreendedor pode ajudar e acabar transformando o entorno. Eu acho que, inclusive, a questão da segurança, até elogiando o subprefeito da Sé, o pessoal da Polícia Militar está aqui, eu acho que a gente teve uma melhora significativa nos últimos meses. A gente percebeu bastante essa melhora significativa da questão da segurança. E eu acho que é também importante separar o que é segurança do que é uma questão de saúde pública, que é a questão da droga, que a gente vive hoje no centro, e a gente tem que enfrentar esse problema. Não vejo a gente solucionando esse problema no curto prazo, isso é uma questão mundial. Vancouver tem uma rua que é a Hastings Street, que está tomada de usuário de droga, assim como São Francisco tem, assim como as principais, Nova York, assim como as principais capitais do mundo inteiro estão enfrentando essa questão da droga, que eu acho que tem que ser separado da questão da violência, são questões totalmente distintas. A questão da violência a gente não pode tolerar, essa é a minha visão, e eu tenho certeza que é a visão de todo mundo. A gente não pode tolerar o assalto do celular, o assalto da bicicleta, essa é intolerável. A questão da droga é uma outra situação que a gente tem que enfrentar, sabendo que minha opinião, a gente não vai resolver no curto prazo. Só que o centro tem que ser mais atrativo, e ele tem que ter mais benefícios, e tem que ter mais interesse para as pessoas virem do que essa questão, que não é uma questão que a gente vai resolver no curto prazo. Pois é, você investir no centro, você está apostando e ocupando isso, só que ao mesmo tempo você precisa dar contrapartida também, né, para que esse negócio prospere. Sim, é por isso que eu acho que a segurança ela é gente estava conversando com a Denise aqui um pouco antes. A questão da segurança, ela tem um reflexo de médio e longo prazo, porque a pessoa não percebe a segurança de imediato. A segurança melhorou nos últimos 3, 4 meses, só que o público não percebeu isso ainda. Eu falo público com a visão de empreendedor. A gente tem aqui uma missão empresarial, quando o Olivier investe lá alguns milhões de reais para abrir o Ster, quando eu, junto com os meus sócios, investimos 5 milhões de reais para reabrir o Love Story, que agora é Love Cabaré. A gente vai fazer de tudo para aquele negócio não dar errado. Né? Então, acho que esse é o papel do empreendedor, com o compromisso que ele tem, com o capital dele investido, interessado para aquele negócio funcionar. Então, acho que a segurança é o essencial.
E um trabalho que aí, trabalho como o da Nova Brasil está fazendo, e aí que é um trabalho que o governo pode fazer também, que é da promoção das pessoas não só estarem seguras, mas se sentirem seguras também, que é um segundo desafio. Né? E como é que você se sente pelo centro, Olivier? Você, de certa forma, se sente minimamente seguro por dominar bastante a região e acrescentaria mais algum outro pilar que, na sua visão, seja imprescindível para você potencializar a vida cultural, gastronômica, turística aqui no centro? Eu, pessoalmente, eu me sinto muito mais segura no perímetro do centro, aonde eu moro, que em qualquer outro lugar de São Paulo, por mais absurdo que isso pode parecer. Eu deixo essa palavra perimétrico muito claro, porque se tem uma sistemática de interpretar problemas existentes, profundos, a resolver, que acontece em determinados pontos, como sendo uma realidade do centro no seu tudo. É como pegar em Paris o bairro da Porte da Chapelle e dizer que isso é a realidade de Paris. É ridículo. Mas é isso que está acontecendo com o centro de São Paulo. Tem uma melhoria gigantesca nesses 4, 5 últimos meses, no que diz respeito não só segurança, mas também limpeza. Agora, eu acho que a primeira coisa, uma das primeiras coisas, além da segurança, para dar continuação ao comentário do Cauê, a primeira coisa que nós temos que fazer também é vamos dizer, devolver às pessoas, não só às pessoas que moram na rua, não só às pessoas que são dependentes da droga, mas também aos moradores, aos trabalhadores do centro que acabaram de se acostumar, e nós perdemos, eu me incluo nisso, e nós perdemos o senso da dignidade humana. A partir do momento que nós aceitamos de passar no cotidiano na frente dessas pessoas, de conviver com isso, nós estamos coniventes. Nós temos que acabar com isso. A gente tem que dar dignidade a essas pessoas. Eu não tenho plano, não é meu papel encontrar plano para isso, mas isso tem que fazer. A partir daí, eu acho que o centro, se eu estou no centro, é justamente pela diversidade das pessoas, como eu comentei no meu epílogo inicial, na minha apresentação inicial. Não se pode, eu percebi isso já há alguns anos, que estava se tentando criar do centro um local de uma categoria de pessoas, tipo um clã. É nosso, é um território. O centro é um território de todos. E isso é muito importante continuar, porque o centro é a alma da cidade, não pertence a um tipo de pessoa, ou de pensamento, não é. E, inclusive, o trabalho que eu tentei fazer com o Esterostop, trazer no coração, no centro histórico de São Paulo, uma clientela que, no papel, era avesso ao centro. E para que isso aconteça com sucesso, tem que criar algo que instiga a curiosidade. Sabe, eu tenho costume de dizer que o ser humano é que nem peixe, é curioso. Que faz pesca submarina sabe disso, né? Você chega, o peixe sobe atrás da pedra, você fica, você vai ver que de repente ele aparece. O ser humano é igual, ele é curioso. Então, ele tem preconceito, né, que foi injetado à força na cabeça da população brasileira, dizendo que o centro é o caos, mas a partir do momento que a gente consegue criar algo, e aí a cultura é muito importante, tudo, o conjunto, é um conjunto de coisas que são importantes, cria curiosidade. A partir do momento que a gente instala a curiosidade na cabeça das pessoas, assim
radical e imediata, e federal, como a gente antigamente falava aqui no Brasil, funciona. As pessoas vêm. E quando elas vêm, o que elas descobrem precisa ser surpreendido. Pai do Cauê, o Facundes, enfim, a prefeitura agora fazendo um monte de coisa. É isso. E, culturalmente, isso é muito importante, tem que dar opções para todos. Todo tipo de atração que pode atrair o máximo de tipo de turistas diferentes. É a alma da cidade, é a história da cidade, e a gente tem que entregar, valorizar isso. Não há evolução sem conhecimento e valorização da história e do passado. Muito bem. E aí entra uma questão que eu queria até abordar com a secretária, acho que o Milton também pode acrescentar, que é como você também, quando você tem iniciativa privada investindo, você tomar cuidado também para não ir para um outro lado que elitizar demais as atrações do centro e realmente tornar plural nesse sentido para todas as classes sociais, pessoas de todas as regiões. Como é que vocês veem? E de onde vocês acham que parte mesmo ainda é dessa elite que conhece pouco o centro, um certo preconceito com a região central? Não sei se tem bem um preconceito. Eu acho que acho que a mídia, a imprensa, ela tem um papel muito importante, né? Quando a imprensa ela mostra só as coisas negativas que acontecem, e coisas negativas acontecem na cidade inteira, a população acaba ficando com medo e receosa de não ocupar o centro, de não vir para o centro, de não vir para os eventos do centro. A gente fez agora em maio a edição central da Virada Cultural e a gente fez uma operação de sucesso de montagem de evento, em parceria com a Polícia Militar, com a GCM, com a Subprefeitura, justamente para não ter nenhum problema de segurança. Então, a gente não teve grandes números de furtos. Dentro do espaço do evento, a gente não teve nada. Foram pouquíssimos problemas que a gente teve de álcool, de jovens, enfim, né? Jovem é problemático, é uma geração. Em qualquer centro, em qualquer cidade. Em qualquer lugar. Mas eu acho que é importante a gente ver, quando o Cairê fala que conseguiu e que as pessoas aqui conseguiram perceber a mudança dos 4 ou 5 meses, o prefeito Ricardo Nunes ele tem feito ações muito fortes de segurança. E eu acho que a gente precisa começar a dar visibilidade nisso, justamente para que as pessoas venham para o centro, para que venham para os estabelecimentos, tanto como a BMA, que é um equipamento público, é uma biblioteca da Secretaria Municipal da cidade de São Paulo. A gente tem aqui mais de, deixa eu ver se eu lembro, 50 mil pessoas circulando aqui por mês, pessoas de toda a cidade, então de todas as regiões. A gente tem acervos aqui, a gente tem exposições, e é um equipamento gratuito. E aí o prefeito ele acabou de fazer aqui a operação delegada, aumentando mais de 400 números de GCMs na cidade, o Smart Sampa, que a gente está instalando as câmeras de segurança no centro, na região central. Tudo isso são ações de segurança que fazem com que as pessoas também se sintam pertencentes, responsabilidade de cuidar disso, né? A prefeitura investindo, a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Derrite investindo na segurança do centro. Então, as pessoas também têm esse pertencimento. Então, eu acho que tem esse estigma que foi muito inflado, né, mostrando só as coisas negativas, e aí a gente não mostra as coisas positivas que estão acontecendo, as ações que a prefeitura está fazendo de melhoria, as ações culturais que estão sendo feitas, ali no Todos pelo Centro, na frente do Largo do Café, toda vez que a gente coloca a atração 6 horas da tarde, e antes as pessoas saíam do trabalho, 5, 6 horas da tarde, iam correndo para o metrô e embora com medo. Agora as pessoas param ali para ver um show, para ver uma atividade cultural, tranquilas, sem medo de nada acontecer. Isso é as pessoas também se sentindo pertencentes e uma sensação de segurança muito forte, justamente porque as prefeituras, a secretaria e o governo do estado estão trabalhando em conjunto. Acho que é isso. Muito bem. Milton, quer acrescentar a essa pergunta? E se você quiser já emendar, né, de que forma você acha que precisaria talvez de mais estímulos fiscais, governamentais, para atrair mais empreendimentos e vida para o centro de São Paulo? Sim. Pegando o gancho aqui na fala da Aline, o que eu acho, sabe, Aline, é que a gente tem feito realmente coisas espetaculares, mas nós não temos feito a divulgação de maneira que impacte a população. Eu acho que nós precisamos investir mais
no marketing, na comunicação, para que as pessoas saibam que, efetivamente, essas iniciativas que estão sendo tomadas pela Prefeitura, em conjunto com outras entidades, começam a surtir efeito. Você falou sobre a segurança, de fato está o Coronel Camilo aqui, que eu sempre presto uma homenagem a ele, que é um líder nesse aspecto, né? E a segurança tem sido fundamental, né? Porque as pessoas, pelo menos, já começam a ter essa sensação. Mas, além disso, a gente tem que buscar sempre pela questão da zeladoria, a limpeza, a iluminação, fundamentais para que as pessoas sintam que são acolhidas nesse ambiente que é o centro, que cada vez mais a gente tem um envolvimento muito grande. Mas eu queria também comentar aqui com vocês que na Vivo Centro, dentro do projeto que está sendo conduzido, não é, um dos projetos que eu acalento realmente com muito carinho é uma parceria que nós fizemos com o Centro Universitário Belas Artes, né, onde mais de 1.500 alunos eles foram convocados para, dentro do projeto de extensão rural, eles virem conhecer o centro. Jovens de seus 18, 19 anos de idade, no primeiro semestre da faculdade, fazendo curso de arte, de música, de fotografia, de gastronomia, não é? Vieram para o centro, fizeram um levantamento, não é? E daí nós tivemos, então, a produção de 350 trabalhos fantásticos, com jovens que criaram soluções e sugestões para essa revitalização do centro em todos os aspectos, na cultura, na gastronomia, no turismo, não é? E nós estamos, então, a Vivo Centro está agora dando um impulso muito grande a esse projeto para que nós possamos, então, buscar sponsors, patrocinadores, que queiram aliar a sua marca, não é, a esses projetos que estão voltados justamente para a requalificação do centro. Eu digo para vocês que um dos itens que mais a gente chama a atenção no nosso trabalho está voltado para também atrair os empresários que têm imóveis, que têm negócios no centro, para a construção do que lá fora é muito conhecido como BID, né, que é o Business Improvement District, onde você tem várias cidades nos Estados Unidos, na Europa, em que deram certo, são trabalhos feitos pela comunidade empresarial, desde que tenha, obviamente, a autorização do poder público, né, e a partir daí eles investem naquela região, naquela micro-região, de sorte que a gente consiga, então, com a iniciativa privada e o apoio do setor público, fazer a requalificação, a revitalização daquelas áreas. Eu acho que esse é um projeto que nós precisamos fazer, não é? Existe algo parecido, que é uma PEC que está de 2018, que está parada na Câmara dos Deputados, que cria essa figura com uma outra denominação, né, que são áreas de requalificação. Eu acho que deve haver um trabalho no sentido de buscar com que essa PEC ela seja aperfeiçoada, aprovada, para dar à Prefeitura, ao Poder Público, a competência legal de estabelecer uma parte dos tributos que são recolhidos por aquele pequeno conjunto, não é, de negócios, o recolhimento desses tributos para serem reaplicados naquela mesma área. E nós podemos fazer isso com o Centro Histórico daqui de São Paulo, que tem equipamentos maravilhosos, onde nós efetivamente podemos, aí, com uma parceria desse tipo, dar uma outra imagem para o centro de São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, também fazer uma grande divulgação dessas iniciativas para que o paulistano e o paulista possam vir ao centro já dentro de uma outra condição muito mais agradável para se ter orgulho, né, de um centro como o que nós temos aqui em São Paulo. Muito bom, obrigada. Agora eu gostaria que a gente acompanhasse aqui o nosso repórter, o Rafael Tebas, foi às ruas, conversou com as pessoas que circulam, que trabalham, que vivem aqui na região central de São Paulo. Elas falaram um pouquinho sobre a visão delas do centro e também fizeram uma pergunta. Vamos ouvir. Fala, pessoal aqui do Diálogos no Centro, estou aqui mais uma vez em frente da Câmara de Andrade, vou conversar com as pessoas por aqui na região central da capital paulista sobre cultura e também turismo. Vem comigo. Olha, tem muitas opções, né, de bares, restaurantes, isso é fantástico, né? O que você gosta do centro de São Paulo? Gosto de vir aqui, Teatro Municipal, Vale do Engabaú, a 7 de abril, um lugar onde tem um ambiente agradável para você curtir nos finais de semana. Tem coisas culturais gratuitas até, teatros, aqui é muito vasto, é muito bom. A arquitetura que é lindo, hoje mesmo eu vi um pica-pau aqui na praça, os restaurantes são excelentes, a culinária é muito boa. Turismo, né? Turismo, principalmente, né? A gente está aqui num local, a galeria ela mesma ela foi tombada por patrimônio histórico e
o administrador está investindo bastante nisso para que traga o pessoal de volta. Tem alguma pergunta para os debatedores aqui da Nova Brasil? Então, não seria interessante eventos culturais à noite aqui na cidade? Bom, já temos, né, alguns eventos, muitos eventos culturais, mas acho que é isso, fomentar mais eventos na parte noturna. Bom, vocês basicamente já fazem isso, né, por vocação, mas acho que estão trazendo para a secretária, assim, fomentar mais eventos noturnos aqui no centro de São Paulo? Acho que o Lauve Cabaré cumpre total essa função. Não, vamos lá. A gente tem feito, acho que os eventos noturnos que a gente faz, eles são em grande escala, como a virada, a Jornada do Patrimônio, virada ODS, são grandes ações. A gente tem atividades culturais também no Teatro Municipal, na Praça das Artes, que tem tido mais vida noturna. Mas para a gente ocupar a rua à noite, o centro ele é comercial, mas ele também é de moradia. Então a gente não pode extrapolar os limites, né, sonoros, porque não, coitado, Coronel Camila, a subprefeitura da Sé vai enlouquecer de tanta reclamação que vai ter se a gente fazer muitos eventos noturnos durante a semana. Mas acho que, paulatinamente, ali, de uma maneira bem planejada, a gente tem conseguido ocupar bastante a região central também de maneira noturna. Mas eu acho que os equipamentos particulares, os restaurantes e os bares, eles têm cumprido bastante essa função, né? Olivier? Então, eventos noturnos são muito importantes. E volto a falar o que comentei na última intervenção, a gente tem que contemplar todo tipo de evento para todo tipo de turista, de pessoas, de atrações culturais. Não é só barulho. Eu acabei de criar um evento no centro, um passeio pelo centro histórico e celebração ao Dia Cavalcante. É silencioso. Traz uma categoria de paulistas que não frequentava o centro. É o de domingo, que não isso? vem buscar barulho necessariamente. Eu não tenho nada contra o barulho, não tenho nada contra a música, né? No caso, geralmente, o que dá barulho é a música, e você bem comentou, é uma zona também residencial, e a gente tem que respeitar os moradores. E tem moradores de todas as categorias sociais possíveis no centro. Então, isso é uma consciência que a gente tem que ter. E dois, a cultura não é só barulho. É história, valorização da história e mostrar o que é. É beleza. Eu sei que a palavra beleza não está na moda. Eu sei que o que é bonito hoje é destruído. Mas eu acho que a gente não tem que brigar pela beleza. A beleza cultural, a beleza visual, a beleza da história, independentemente do que foi a história. Ela tá, não dá para negar, e ela faz com que nós estamos aqui hoje, com certeza. Lá no Ster, por exemplo, você tem um movimento maior de dia ou de noite? Depende do momento. Quando a imprensa destrói o centro, com certeza de noite está mais fraco. Quando há uma tranquilidade repassada sobre o que é o centro, o movimento noturno aumenta, principalmente pela categoria de cliente que eu tento trazer aqui para o centro. Qual o trabalho que você faz, por exemplo, Kairi, na fábrica de bares, para tentar justamente diminuir essa distância, né, com pessoas que às vezes ainda ficam tão distantes do centro, não, né, falando isso fisicamente. E aí acho que também vale para os dois. É rentável, assim, o centro, economicamente falando, além de você resgatar, você contribuir para a revitalização de São Paulo, ter um negócio aqui no centro, ele é rentável? Bom, vou primeiro responder a última pergunta. Eu acho que, eventualmente, sim, é rentável, assim como em outros bairros de São Paulo. Acho que não é uma questão de estar no centro ou não. Aliás, o centro de São Paulo ele é muito grande, né? Quando a gente fala do centro, a gente esquece que ele é muito extenso. Então, a gente tem várias regiões diferentes dentro quando a gente fala do centro de São Paulo. Então, vai desde Santa Efigênia, por exemplo, até essa parte um pouco mais central, enfim. E eu acho que cada parte desse centro expandido vive uma realidade diferente.
Acho que isso é importante a gente também não misturar, porque quando você pega a parte aqui da São Luís, Consolação, é totalmente diferente do que está acontecendo Rio Branco, Santa Efigênia, são situações economicamente diferentes. E aí, falando de se é viável economicamente falando também ou não, depende disso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma operação que é o Bar Léo, que é um bar que existe desde 1947, perdão, desde 1940, obrigado pela correção, ou seja, é um bar que tem quase 80 anos de idade, e que nunca passou o que está passando hoje no centro, que é na Santa Efigênia, que passa por uma crise existencial, literalmente, que envolve uma questão de segurança, uma questão de moradores de rua, e uma questão do que é a vocação da Santa Efigênia hoje em dia, que não é a mesma de 5 anos atrás, porque existia uma vocação comercial de equipamentos eletrônicos que hoje em dia não é mais a mesma. Então, economicamente lá é diferente de uma operação, por exemplo, que a gente tem aqui perto do Copan. Então, acho que o centro tem essas peculiaridades que tem que ser analisadas de forma individuais também, e com estratégias, com táticas, com pensamentos para cada lugar do centro. O que a gente faz para atrair as pessoas, acho que é um trabalho constante, é um trabalho de promoção, de divulgação. O Olivier falou uma coisa e é muito verdade, o centro também ele é muito volátil em relação à percepção pública, de segurança, principalmente. Então, quando as pessoas têm uma percepção de melhora, de segurança, a gente percebe isso no faturamento, percebe isso na hora, né? Assim, na viabilidade do negócio mesmo. Isso é mais emprego, isso é mais economia, isso é mais sobrevida para o negócio, isso é mais empreendimentos vindo para o centro de São Paulo. Então, é um trabalho de manutenção da segurança e de promoção. A Aline falou uma coisa que eu acho que é importante, a gente só ouve falar coisas negativas, o centro tem muita coisa positiva. A gente está na Biblioteca Mário de Andrade, mas a gente tem que valorizar a iniciativa privada de outros empreendedores. Você pega Porto Seguro, por exemplo, faz um trabalho magnífico ali na Rio Branco. Ela poderia estar em qualquer lugar do Brasil. São Paulo, ela está no centro, ela acredita. Então, tem o Teatro Porto Seguro, ela tem, ela tem um quarteirão inteiro que ela cuida, vamos dizer assim, que ela zela por aquilo. Entre outros, Casa de Francisca, Casa do Porco. Eu acho que a questão da promoção, se a gente conseguisse roteirizar tudo que tem de bom e de valioso no centro, acho que esse é um desafio, assim, de como roteirizar, de como produtar isso tudo para as pessoas virem, entenderem o centro como um destino, como um distrito, né, da cultura, do entretenimento, acho que facilitaria para todo mundo também. E aí, quem que teria que fazer isso? Partiria da iniciativa pública tomar frente dessa... Seria uma espécie de uma união mesmo, assim, para amplificar o que tem de bom aqui, é isso? Eu acredito que sim, acho que é um interesse comum de todo mundo, a iniciativa privada, mas acho que poderia partir da iniciativa pública para ter essa iniciativa de ter essa unanimidade de todo mundo, de trazer, de conseguir ter a legitimidade de transformar isso num destino, né, num produto embalado para as pessoas se sentirem seguras, saber tudo que tem no centro, né, lembrarem de tudo que o centro tem de bom também, né, terem memórias novas do centro. Olivier, quer acrescentar? Sim, esses 16 últimos anos, quem salvou o centro é a iniciativa privada, são os novos moradores do centro. Fizemos a força dos braços, da vontade, e de justamente devolver ao centro as suas letras de noblesse, como todos os centros de cidade que têm história. E está na hora disso acontecer com São Paulo. E São Paulo merece. Isso com certeza. E precisamos, e estamos vendo que em 16 anos nunca evoluiu tanto nesses 4, 5 últimos meses, como não evoluiu ao longo dos 15, 16 anos que eu estou aqui. Realmente, em 4 meses, foi contrastante. Eu espero que não seja um fogo de palha. Eu espero que isso seja compreendido, entendido, e ter uma continuação, uma constância para trazer essa beleza. Lá na frente, na Praça da República, tem um prédio maravilhoso. Se estivesse, que é o Gaetano de Campos, estaríamos em qualquer centro de qualquer cidade, que seja na América do Sul, o que seja na Europa, estaria impecável, Gaetano, estaria iluminado, Gaetano. É uma peça magnífica, apagada, feia, que eu acho que nem pertence à prefeitura, acho que do Estado. Então, se o Estado me ouve, aproveita.
eu tenho uma imagem noturna justamente dessa esquina, o edifício Itália iluminado no Natal, o Esther, o São Luís, com lá no fundo da Piranga a igreja da Consolação, parece estar em Hong Kong, em Singapura. É espetacular essa imagem. É em São Paulo. Eu confesso que uma vez eu fui no Esther e saí do Esther e fui para o Bar dos Arcos. E adoraria fazer a pé esse circuito. Mas na hora você fica com receio e realmente o caminho que você faz ali... Imagina você poder fazer esse circuito a pé tranquilamente. Tem muita gente que faz, né? Mas não é o caso. E você estava falando de outros centros do mundo... eu queria estender a todos, mas eu vou começar pelo Milton. Cada centro tem a sua particularidade. Que centro, até pela sua experiência, conversando com pessoas, né? Você acha que poderia se assemelhar mais ao caso que a gente tem aqui em São Paulo e que poderia servir como modelo e inspiração para a gente? E aí a secretária também, se ela puder responder depois. Olha, eu acho que o nosso centro, chamado Centro Histórico, vamos chamar assim, né, onde congrega ali o Mosteiro de São Bento, a Sé, né, tem equipamentos, aparelhos que são realmente fantásticos e que são muito pouco utilizados, são pouco explorados. Eu acho que a gente precisa trabalhar também o tal do vetor do turismo, né? Nós falamos aqui na gastronomia, nós falamos aqui na cultura, mas o turismo é fundamental. Qualquer cidade que você vá fora do Brasil, né, você vê aqueles ônibus fazendo sightseeing, né, fazendo o turismo, e as pessoas se admirando os locais. Mas aí não é a cultura e a gastronomia, por exemplo, que puxam o turismo, sim, talvez? Cultura, gastronomia, segurança que nós falamos aqui, a limpeza, a zeladoria, é uma consequência, um conjunto de fatores, né? Mas à medida que a gente consegue, de fato, e eu vejo ali perto, no pátio do colégio, fico muito feliz quando vejo chegarem os ônibus com as crianças das escolas e os professores explicando, olha, aqui nasceu a cidade de São Paulo, explicando a história. Isso é muito bom, isso revitaliza a cidade. Então, esses pontos é o que eu acho que devem ser explorados e, de novo, vou bater numa tecla que a participação da iniciativa privada ela é crucial. Eu sempre defendo aqui a chamada parceria público-privada, em que a iniciativa privada ela consegue, com muito mais rapidez, com muito mais agilidade, até porque ela não está presa a um conjunto de regras e leis que são próprias da administração pública, ela consegue ajudar o setor público a acelerar, implementar essas melhorias que são tão importantes para que a gente possa ter aqui esse centro que todos nós almejamos aqui, com a frequência de pessoas de todas as classes, usufruindo da parte do turismo, da parte da gastronomia, da cultura, das artes. É isso que a gente está procurando fazer no trabalho da Vivo Centro. Obrigada. Tem algum outro centro do mundo que vocês acham que se assemelhe à realidade que a gente vive aqui, que possa ser uma inspiração? Posso falar? A gente tem que valorizar o que é nosso. Cada centro tem sua história. Imitar outro, eu não acho um caminho. A gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa personalidade. Para o mesmo destino, turismo. Eu não consigo entender como que é que um brasileiro de qualquer lugar do Brasil seja levado na Paulista como sendo o centro turístico de São Paulo. É um absurdo. É um absurdo. É o centro. O coração turístico deveria ser o centro, o coração turístico da cidade. Então é isso que eu penso. Cuidado que o presidente da Paulista Viva está aí, hein? Não, mas é isso, né? Acho que virou meio que o pessoal brinca, né? Assim, a praia do paulistano, de fim de semana vai. E muitas vezes as pessoas levam realmente o turista para passear na Paulista e não traz aqui na região central de São Paulo. Você tem algum exemplo que você queira dividir? Não, eu acho que a gente poderia pensar, e acho que essa história do distrito, acho que isso pode favorecer, né? Porque assim, motivação para as pessoas virem, a gente viu que funciona. A pessoa vem, você foi no Esther, depois você foi no Bar dos Arcos, ou seja, não sei se você mora no centro ou não, mas isso te motivou a vir para o centro de São Paulo. Isso é um case que a gente tem que entender como é que a gente replica e dá escala para isso.
Como é que a gente tem como tem na Espanha, eu não acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de original, mas se inspirar em modelos que funcionaram em outros lugares, modelos econômicos e tudo mais, como tem uma Rambla, que é uma rua que as pessoas vão se sentir seguras, encontrar dezenas de ofertas de bares, de restaurantes, de teatro, de cultura, enfim, de moda, e acho que isso pode encorajar mais as pessoas, não só as pessoas a frequentarem, mas os empreendedores a investirem nesses lugares também. Né? Então, acho que o centro está carente de uma vocação para a cabeça das pessoas. Ele tem sua vocação. Mas o centro, quando ele deixou de ser o centro econômico de São Paulo, e o centro econômico de São Paulo, empresarial, financeiro, foi para outros eixos, como Zona Sul, como Paulista, acho que criou um espaço aqui que ainda não foi ocupado. E que poderia ser, talvez, esse, que é da economia criativa. Porque acho que o centro tem oferta de meio de transporte público, o centro tem história, o centro tem arquitetura, ele tem equipamentos culturais, ele tem a vontade das pessoas de virem para cá. Então, talvez seja ocupar essa possível vocação com essa economia criativa, arte, cultura, restaurantes, bares, tudo mais. Mas deixar claro, ser um plano de governo com incentivos, né, estruturado para acontecer. Pois é, secretária Aline Torres. E aí, como o poder público dialoga, né? Seja com esses exemplos internacionais, vai em busca de soluções para cá, ou até de outras partes do país, falando com outras autoridades estaduais, federais também, para valorizar ainda mais o centro. A administração pública ela vive numa tentativa e erro e acertos, né? A gente dialoga muito com a iniciativa privada e com as entidades ligadas ao zelo do centro, justamente para a gente conseguir implantar novas ações. Eu acho que o Caio falou, quando você dá essa experiência, né, de eu saí de um bar e fui para o outro que são próximos e não consegui andando. A gente está aqui mais de 1 ano e meio estudando um modelo de distrito criativo aqui da região central, que ele justamente coloca isso que o Caio falou, que é para a gente conseguir fazer um circuito ali, onde ao mesmo tempo a gente ofereça vantagens para a iniciativa privada para vir para o centro e a gente consiga oferecer ali uma qualidade cultural e artística da economia criativa para o munícipe e uma questão de segurança muito forte nesse roteiro. Só que a cidade de São Paulo, o lençol é curto, né? Quando o senhor Milton fala que a prefeitura precisa divulgar mais, o lençol é curto. Ou a gente executa ou a gente divulga. Então a gente divulga. Só que nunca a divulgação da prefeitura ela vai ter o mesmo alcance de um festival internacional, de uma iniciativa privada. Por isso que é muito importante que as pessoas se apropriem do centro, não só a prefeitura, os munícipes, a iniciativa privada, os órgãos de assistência ligada aqui ao cuidado e zelo do centro, para que ajudem a gente a dar expansão para o centro. Eu vejo poucas iniciativas privadas divulgando a ação de colocar as câmeras de segurança aqui na região central, que é um investimento muito alto da prefeitura e que já está causando muito efeito positivo. Porque isso vai mostrar para as pessoas, quando vocês falam, os dois que têm aqui bares, né, na região central, que quando a mídia divulga só as coisas negativas, porque teve um problema da Cracolândia, e aí você mostra, não, pera, o centro é muito grande, como a cidade de São Paulo. Então, o Cairê falou do problema do Bar do Léo, mas aqui na região do Copan é outro centro. E a prefeitura está ali com a operação delegada. A Polícia Militar, a GCM, está ali com a operação delegada. Ou seja, é um outro centro, é uma outra sensação de segurança. Quando a gente começa a trazer mais pessoas para cá, as outras pessoas elas vêm também porque se sentem seguras e aí vocês vão faturar bastante e vão ajudar a prefeitura nas PPP tudo. Então, eu acho que tem ali uma questão de conseguir fazer esse sentimento de apropriação. Obviamente que a gente procura modelos como esse da economia criativa, a gente tem estudado modelos fora, na Espanha, Buenos Aires, que conseguiram fazer, Colômbia, que conseguiu fazer um lugar que tinha um contexto totalmente que era a Cracolândia deles, e hoje é um polo de distrito criativo incrível. Então, a gente tem estudado, sim, mas a prefeitura ela tem um lençol curto. A gente precisa de uma ação conjunta real para a gente conseguir chegar nas pessoas com essas ações. Quer falar? E, Alina, para completar o que você está dizendo, quando a gente vê a riqueza que já existe a tal das ferramentas, né, que o senhor comentou, gente, Galeria do Rock, Júlio Presta, Banco do Brasil, Fundação, Pinacoteca, é de uma riqueza
Aí, esse é o tipo de turismo de diferente axe de cultura a ser trabalhado muito mais. Você imagina ir na Sala São Paulo, assistir a um concerto e poder a pé vir até a Praça da República, ir até o Paissandu, ir até, inclusive, eu quero parabenizar e aplaudir o precursor desse movimento de evolução, de devolução ao centro das suas letras de nobleza, que é o Toninho da Galeria, que está aqui, que realmente ele foi o pioneiro, o primeiro que conseguiu do quase nada do inferno transformar no símbolo do centro e da cidade de São Paulo, um ponto turístico que une diversas gerações, avô, filho, netos e bisnetos vão juntos lá na galeria. Eu acho que merece até um aplauso. Muito bom. A gente já está caminhando aqui para a nossa reta final, mas antes das considerações finais de vocês, eu gostaria de saber, assim, em que momento vocês, principalmente, que atuam há muito tempo no centro, já viram várias fases da região central, que momento que vocês estão ali num grau de 0 a 10, de otimismo e de vontade mesmo, aquele brilho nos olhos de que agora vai, será que vai? Assim, começa, Cairê. Tem que ser 10, né? A gente não tem opção de não ser 10, acho que tem que ser 10. Eu acho que pré-pandemia eu estava 11, para falar a verdade, porque a gente via um movimento, a gente via uma cena. O mercado imobiliário é um pouco reflexo de tudo isso, né? E o mercado imobiliário estava muito aquecido pré-pandemia, pandemia, tudo que a gente sabe que aconteceu, pós-pandemia, tudo que a gente falou que piorou, ou seja, a gente regrediu muito, e agora, nos últimos semestres, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente corre uma maratona, não uma corrida de 50 metros, então a gente, como pessoas que gostam do centro, que empreendem, que apostam, que acreditam e que investem no centro, mas principalmente o governo, né, a iniciativa pública, não deixar perder de mente que é uma maratona. Ou seja, o trabalho dos últimos 6 meses não vai ser refletido para agora, né? O cliente insatisfeito fala para 10. O cliente satisfeito não fala para ninguém. Então, a gente tem um monte de cliente satisfeito nos últimos meses, anos, aí que a gente precisa reconquistar para depois isso se tornar um efeito positivo que a gente vai começar a sentir no longo prazo, por isso que é uma corrida longa, assim. Então, tem que ser 10, esse otimismo não pode ser diferente. Muito bom. Secretária, 0 a 10, e até aproveitando uma observação que ele fez, na semana passada, uma das convidadas usou um termo que eu achei bacana, dessa coisa da sinergia, que ela sente que nunca esteve tão boa essa sinergia entre município, estado e iniciativa privada. Como é que você está sentindo isso e qual é o seu grau de otimismo em relação à região? Meu grau de otimismo é 20, não é 10, não. É justamente por conta dessa sinergia prefeitura e governo do estado, né? Tanto o governador Tarcísio como o prefeito Ricardo Nunes, e aí isso vai escalando de cima para baixo. O secretariado das duas prefeitura e governo, eles são muito alinhados. Eu com a secretária de Cultura, Marília Marton, enfim, todas as outras pastas, para que a gente consiga entender que é uma cidade só. Então, nós estamos trabalhando com uma energia e com um otimismo, literalmente, de agora vai. Porque a gente tem um governador e um prefeito que se alinham, têm a mesma visão de gestão do centro, estão preocupados para fazer uma mudança radical no centro, estão comprando brigas aí para conseguir fazer coisas que modifiquem a vida das pessoas. Então, é mais do que 10, é 20, e porque a gente está aí colocando muita cultura e acreditando que a cultura é uma das principais ferramentas de transformação da sociedade, e ela também vai ser um fator crucial para a mudança de qualidade de vida do centro aqui da cidade. Muito bom. E o otimismo do Milton, hein? Como é que está? Eu diria também que estava de 20 aí para ficar alinhado com a secretária, porque a gente tem visto, ao longo desses anos em que eu estou aqui no centro, a gente tem visto nesses últimos anos uma conjunção de diversos fatores que faz com que nós possamos acreditar que, de fato, agora vai ter uma mudança significativa no centro. A própria transferência anunciada pelo governador Tarcísio
da sede do governo do Estado, Palácio dos Bandeirantes, para o centro, isso denota o quanto ele está voltado para poder recuperar aquela região, que é a região ali de Campos Elíseos, trazendo todo o aparelho estatal aqui para o centro. Então, essa combinação, governo do Estado, governo municipal, prefeito Ricardo Nunes e diversas entidades do terceiro setor, junto com a iniciativa privada, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está num momento muito propício para poder levantar aí a imagem do centro de São Paulo e ter, de fato, aí uma outra região que todos nós, como eu disse aqui, já possamos nos orgulhar. E você, Olivier, já também passou por tantas fases, né? Tantos governos, tantos negócios que abriram, fecharam. Como é que você enxerga o atual momento? Eu vivi muitos Brasil em 44 anos, e o que você comentou agora da vinda do Palácio do Governo aqui no centro, eu acho que o maior gesto concreto de um desejo do poder público é estar não só fazendo, mas se mergulhando e se impregnando da realidade daqui, e é uma demonstração assim indiscutível, é muito importante. E quanto à esperança, a minha é 100%, e sempre fui 100%, e inclusive nos meus 64 anos de vida, você comentou das Ramblas em Barcelona, eu morei nas Ramblas, no bairro Chino, lá embaixo, quase no Porto, e as Ramblas, você não circulava à noite, era perigosíssimo. Na época era muito jovem, e quando a gente é jovem, a gente não tem medo do perigo, a gente gosta de aventura. Morava lá. Alguns meses da minha vida eu morei lá. E eu vi, ao longo das décadas, as Ramblas virar o corredor principal turístico de Barcelona. Isso é o exemplo que a esperança nunca se apague, nunca pode se apagar. Tudo é possível. Quem ia poder imaginar que um governador ia sair daquele palacete para vir na realidade do centro? Quem? No papel não estava escrito, está acontecendo. Então, isso são gestos que nos dão coragem e que faz com que nunca desistiremos. Eu aprendi isso no Brasil. O brasileiro não desista nunca. É possível dizer que você se sente mais francês, brasileiro, paulistano, parisiense? Eu sou brasileiro, já brasileiro, falei. De origem, mas eu sou brasileiro. Se um dia me pedir para escolher, vou escolher aqui, tá? Muito bem. Agora, então, vamos nas nossas considerações finais. 1 minuto para vocês deixarem aí a conclusão final, o sentimento de vocês, que eu acho que vocês já passaram aqui ao longo de todo o discurso, mas para a gente realmente amarrar do que é mais importante na visão de vocês e o recado que vocês deixam aí para que a gente consiga, de fato, revitalizar e potencializar a cultura enorme que a gente tem aqui, o turismo, a gastronomia, a convivência de uma forma geral. Secretária, começamos por você. Eita. Bem, acho que vale reforçar, assim, como fala final. Primeiro, agradecer mais uma vez pelo evento, ao Danilo, a toda a equipe da Nova Brasil, que é super importante a gente ter a imprensa e o rádio em especial, né, que a gente me acompanha, a gente está ali, ele está full time do nosso lado, e tem um alcance que a gente não tem nem noção, só depois que está lá que a gente vê o quanto ele se expande. Então, parabéns por essa iniciativa, e é por essas iniciativas que a gente precisa. Então, acho que essa mensagem final é pedir para que as pessoas, nos munícipes, né, como geral, acompanhem as coisas positivas que estão acontecendo pelo centro, não só da administração pública, mas da iniciativa privada. Tem várias empresas trabalhando muito, lutando muito para que isso dê certo. A iniciativa pública, a administração pública, a gente está fazendo muitas ações. A zeladoria no centro tem sido cada vez mais forte, no centro expandido, não só nesse triângulo aqui, é diário. Então, acho que a gente precisa começar a reconhecer os bons feitos. Não está 100% ainda, mas algo está sendo feito. E é isso que a gente precisa ver e começar a reconhecer. Obviamente que as pessoas estão cansadas, poxa, meu celular foi furtado, não sei o quê, coisas acontecem, mas acontecem no centro e na periferia da cidade. É uma questão mundial, o mundo está assim. Só que o mundo é feito de pessoas.
E o que vocês, pessoas, estão fazendo para mudar um pouquinho do seu mundo? Além de começar a ter um pouco mais de empatia com o outro. A gente está, acho que, desse pós-pandemia, um pouco mais coração amargo, né? Acho que a coisa de existe amor em SP, a gente precisa começar a levantar ela de novo, de que, de fato, existe amor em SP. E trabalhar em conjunto, reconhecer as boas causas, a iniciativa, a imprensa, divulgar as boas ações da prefeitura, que a gente está trabalhando 18 horas por dia aí para conseguir fazer uma cidade melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigada, secretária. Agora o Milton, então vamos nessa ordem aqui, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer também a rádio, esse programa Diálogos no Centro, que ele vem justamente no sentido de provocar essa discussão, questionar todos os pontos que estão relacionados à vida do centro de São Paulo e dizer o quanto eu acredito nesse momento, onde nós temos aí realmente a participação dos poderes públicos, da iniciativa privada, nas suas diversas esferas, a nível estadual, a nível municipal, e é como você disse, né? Tudo é feito de pessoas. As pessoas é que, efetivamente, é que fazem a diferença. Nós temos bons diagnósticos, nós temos boas políticas desenhadas, mas são as pessoas que vão implementar e que vão fazer aquilo se tornar realidade. Acho que hoje eu vejo, já estou aqui em São Paulo há mais ou menos 16 anos, eu vejo esse momento onde pessoas estão dedicadas, voltadas para mudar essa realidade a nível do poder público municipal, do governo, do Estado e de todas as entidades que, de alguma maneira, têm uma participação muito expressiva aqui no centro de São Paulo. Então, essa é a mensagem que eu deixo de otimismo com relação a esse projeto. Muito bom, obrigada. Olivier, por favor, sua consideração final. Mas, gente, eu agradeço muito à rádio ter me convidado para poder efetivamente expressar o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu desejo para nosso centro e na esperança de que serva para alguma coisa. Eu acho que tudo, cada pedrinha constrói o edifício e eu acredito que esse momento que nós estamos todos juntos hoje é uma dessas pedrinhas e tomara que daqui a pouco começamos a trazer as pedronas para terminar de construir esse edifício maravilhoso que é a revitalização séria, concreta e definitiva do nosso centro. Obrigada. Tairê, por favor. Bom, primeiro também agradecer e parabenizar a iniciativa da rádio, né, por ter aberto esse espaço na programação e estar discutindo um tema tão importante para a cidade, mostra um pouco da responsabilidade cidadã que a Nova Brasil FM tem, não só com a cultura, mas com a nossa cidade de São Paulo. Agradecer aqui a Aline, seu Milton, Olivier, são pessoas que eu admiro, respeito demais e têm propriedade para discutir o que eles estão falando aqui, o que a gente está conversando. E fazer um apelo para o ouvinte, que é frequentar. Acho que o papel de cada um aqui, que a gente discutiu, tem o poder público, que é garantir a segurança, né? Tem a cultura, tem o Vivo Centro, tem a gente como empreendedor, que é acreditar, investir, proporcionar lugares legais e seguros para as pessoas frequentarem. E um pouco o apelo do ouvinte, que é, vem para o centro, que é um lugar incrível que a cidade tem uma variedade, uma diversidade gigante de equipamento cultural, de entretenimento, de história, de arte, de pessoas interessantes. Então, só assim que a gente vai transformar esse centro num lugar mais legal ainda e mais interessante ainda. Muito bom, obrigada. Bom, eu agradeço demais a participação dos nossos convidados aqui no palco, também de vocês que vieram até aqui hoje. Você que está acompanhando diretamente aí das nossas plataformas digitais, lembrando que todo esse conteúdo fica disponível no YouTube do Grupo Tati, no @TH+, que é o nosso YouTube, o nosso canal de jornalismo. Para quem não está habituado e não acompanha,
Todas as manhãs, das 5 às 9 da manhã, Nova Brasil também tem jornalismo de qualidade. A gente está se empenhando em trazer aí informação de muita qualidade para os nossos ouvintes, além de música brasileira, que aí todo mundo conhece, todo mundo adora e curte já há mais de 23 anos na programação da Nova Brasil. Agradeço demais e já deixo o convite. Na semana que vem, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, a gente vai ter o nosso 3º encontro do Diálogos no Centro. E vamos falar, só que aí é na quarta-feira, no dia 13 de setembro, a gente vai abordar os desafios e possíveis soluções da Cracolândia, com a presença, inclusive, também do vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Então já fica o convite para todos vocês que estão aqui, para você que está nos acompanhando remotamente. E aí a gente volta a se encontrar na semana que vem. Obrigada por hoje, pessoal.